Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, todos que acompanham a nossa sessão. É mais do que importante e oportuno que, num momento como esse, há um pouco mais de 30 dias de uma eleição totalmente atípica, em função de uma série de acontecimentos que, nos últimos anos, assolaram o nosso país e o nosso Estado, é extremamente oportuno que nós possamos, neste momento, fazer algumas considerações e reflexões sobre a atual conjuntura política do nosso país. O que nós temos hoje, a menos de 40 dias das eleições, de realidade no atual cenário político, é a constatação por parte de um número cada dia mais crescente de pessoas de que o que aconteceu no nosso país, concretamente, principalmente em 2016, com a retirada da presidente Dilma Rousseff, eleita democraticamente no nosso país do poder, a cada dia fica mais nítida essa certeza para a grande maioria da população de que se tratou de um golpe que não tinha absolutamente nada a ver com o combate à corrupção. Aquilo que nós falamos aqui nessa tribuna várias vezes, que discutimos, que reivindicamos, que disputamos nas redes sociais, nos locais públicos, nas opiniões, nas entrevistas, com aqueles que tinham e que têm uma parte ainda, posição diferente, respeitando democraticamente, obviamente, o juízo de valor de cada um, mas o concreto, o verdadeiro, é que, a cada dia, principalmente nesse período eleitoral, onde as pessoas começam a decidir o voto e a fazer uma análise mais profunda sobre o momento eleitoral, porque vai ter que tomar uma decisão, vai ter que votar, então começa a olhar isso com mais profundidade, sobre a conjuntura política nacional, principalmente estadual, nesse momento. É cristalino que de cada 10, pelo menos meia dúzia, de 6 a 7, percebem que, primeiro, o que aconteceu foi um golpe da elite contra o povo, principalmente, porque golpeou exatamente o governo que, na história recente desse país, mais cuidou do povo, mais deu dignidade, mais distribuiu renda, mais combateu desigualdade. E isso, na medida do tempo em que foi falado e reafirmado, principalmente por parte daqueles que faziam parte da base parlamentar do governo do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma Rousseff, as pessoas começam a perceber que realmente se tratava disso. E aí, obviamente, se explica os 41% de tendência de voto hoje no ex-presidente Lula, para ser o futuro presidente desse país novamente. Às vezes eu fico indignado quando vejo algumas reflexões de algumas pessoas que sabem do que se trata, na verdade, no fundo, é uma luta de classes que nós estamos vivendo hoje no nosso país, mas que às vezes colocam alguma indignação expressa, ou seja na rede social ou nas suas opiniões, como, por exemplo, o país, como se explica uma grande parte da população querer votar em um ladrão? Aí aquela conversa que o Lula era ladrão, que o Lula era chefe de quadrilha, que o Lula era isso, que o Lula era aquilo, enfim. A realidade é que esse discurso não colou. Sabe por que não colou? Primeiro, eu ouvi, esses dias, numa reunião, num bairro, pensa numa pessoa simples, num senhor humilde, que ele fazia a seguinte reflexão: deputado, eu
fiquei revoltado com Lula, indignado. E fui um que falei várias vezes, não voto mais, vou fazer campanha contra, porque esse Lula nos traiu, que esse Lula fez isso, que esse Lula fez aquilo. Aí ele falando, e hoje, quando eu percebo que só o Lula foi para a cadeia, que aqueles apartamentos com dinheiro, aquelas malas de dinheiro, aquelas contas na Suíça, aquela monte de série de coisas que foi demonstrada, áudio, vídeo, depoimento, uma série de coisas, nenhuma tem do presidente Lula, se refere a outros candidatos, a outros políticos que não estão presos. Então eu percebo que isso não é para valer. Era só para tirar o presidente Lula do páreo para não disputar as eleições. Então vejam bem, o PT hoje, deputado Cabalmi, todas as pesquisas de opinião mostram o seguinte: mais uma vez, o presidente Lula demonstra por que é um dos maiores líderes políticos vivos no mundo. Porque tem uma competência, principalmente para fazer política, que muita gente não tem. Sejamos honestos. Quando ele, mesmo sendo preso injustamente, mantém a sua candidatura, ele faz isso numa demonstração de extrema sapiência. Por quê? Porque foi exatamente a manutenção dessa candidatura que fez com que ele chegasse hoje com 41% de tendência de voto. E mesmo que golpeando mais uma vez, porque o Supremo já desenha isso, porque o TSE já desenha isso, ao tentar impedi-lo de não disputar as eleições, não aceitando o seu registro de candidatura, com certeza absoluta, a população brasileira vai perceber quem que é o candidato do presidente Lula. E as pesquisas mostram que, se acontecer isso, e ele manifestando e mostrando que o presidente dele, que o candidato a presidente dele é o Fernando Haddad, Haddad já vai para o segundo turno, provavelmente para ganhar as eleições num segundo turno, já passando do primeiro para o segundo, já em primeiro lugar e, obviamente, com todas as condições de ganhar a presidência da República. O jogo político, ele exige sapiência, exige experiência, e isso foi acumulado ao longo do tempo, e é por isso que hoje, depois do massacre midiático dioturno, principalmente nos últimos 4 anos, na figura do ex-presidente Lula, no PT como partido, depois de todo esse massacre, durante todo esse período, principalmente todos os dias, a grande mídia, rádio, jornal, televisão, um grande braço do judiciário, a maioria no Congresso, esse governo que hoje está governando o Brasil, depois de um golpe, depois de tudo isso feito todos os dias, o PT novamente, deputado Cabalmi, chega fortíssimo com todas as condições de ganhar as eleições para a presidência da República novamente. Pois não, deputado Cabalmi? Deputado Amarildo, o fato é que o processo do ex-presidente Lula, as oitivas, as provas, a condenação do presidente Lula não convenceu 40% da população brasileira que ele é culpado de crime de corrupção. Não convenceu. Mesmo com o juiz Sérgio Moro dando uma decisão monocraticamente falando, individual, sozinho, para prender o Lula, mesmo com o TRF4 homologando a condenação, aí vai para o Supremo, 6-5. Você prendeu uma figura do quilate do ex-presidente Lula, onde tem uma decisão superior de 6-5, no mínimo para a dúvida. E é isso que a população está vendo, a dúvida de prender uma liderança do quilate do Lula para poder tirá-lo das eleições desse ano. É isso. E olha, deputado Amarildo, não foi por falta de divulgação do crime do Lula. Bom dia. Porque a Folha de São Paulo o fez bastante, assim como a Isto É, como o Estadão, como a Rede Globo. Então, se
todas essas acusações não serviu para provar para a sociedade que o Lula é culpado, qual que é o interesse de manter o Lula preso? Lógico, tirá-lo das eleições. E lá atrás, quando nós falávamos que eleição sem Lula seria golpe, está comprovado isso daí. Primeiro, um Congresso conservador vai lá e tira a Dilma. Quem não se recorda aqui do Lula para virar ministro, aquela parafernália toda, para não deixar o Lula virar ministro? Olha só que crime se cometeu naquele momento que a população brasileira... A divulgação do áudio, lembra, deputado? O Lula podia e muito contribuir para tirar o Brasil da crise naquele momento. Mas a questão não é tirar o Brasil da crise. A questão não é devolver para o povo brasileiro uma economia forte, a queda do desemprego. A questão aqui é quem vai governar o país. E o Lula já governou 8, a Dilma quase que 8, o Lula volta, fica mais 16, e aí? Como que fica a elite desse país que não suporta ver a qualidade de vida dos menos favorecidos melhorar, que não suporta ver o pão de cada dia afluir na mesa do trabalhador, que não suporta ver essa igualdade entre o pobre e o rico nesse país? É isso, deputado Amarildo. Infelizmente é isso. Mas eu acredito que com Lula ou sem Lula, nós voltamos a governar o Brasil de novo. E com certeza, mesmo preso, o Lula é uma ideia. O plano de governo do Lula, a proposta do Lula, será implementado na íntegra com Fernando Haddad governando esse país, deputado Amarildo. Com certeza. Então, vamos em frente. Nós assumimos uma missão aqui de combater o bom combate, vamos continuar fazendo isso, não tem problema não. Em minoria, que é o Senado, a Câmara, as assembleias, as prefeituras, os governos, são minoria representando o Partido dos Trabalhadores desse país. Mas vamos continuar fazendo um debate. Infelizmente, nós não conquistamos ainda uma maioria para governar. Por que que o Lula sofreu tanto e a Dilma chegou a cair? Por falta dessa maioria. Mas vamos continuar combatendo o bom combate. Parabéns pela fala, deputado Amarildo. Obrigado, deputado Cabalmi. Com certeza. Deputado Cabalmi, na sua fala, na qual incorporo totalmente ao meu pronunciamento, uma coisa interessante. Eu concordo com Vossa Excelência, 40% que hoje nitidamente percebem que o Brasil sofreu um golpe, que nós vivemos numa luta de classes e, na verdade, a grande questão é os grandes empresários, os banqueiros, aqueles que detêm a grande maioria do capital no país, não querer, obviamente, uma progressão, uma melhoria, principalmente dos mais humildes. Esse egoísmo é nítido, é claro, isso é uma questão cultural, infelizmente, no nosso país. Mas eu diria para Vossa Excelência que, além desses 40% que perceberam isso, nitidamente, o golpe e tudo que foi arquitetado, nós temos aí entre 20% a 30% também que sabem que foi golpe. Sabem, mas, obviamente, que tem uma posição política. Nós sabemos, mas nós vamos negar porque nós não queremos esse povo no poder. Porque nós não queremos combater desigualdade. Porque nós achamos que é importante manter o status quo, que é essa diferença abissal que existe entre os mais ricos e os mais pobres desse país. São essas pessoas que não têm compromisso com a dignidade humana. Porque um governo como foi o governo do presidente Lula, era um governo para ser apoiado pelas pessoas de bem, pelas pessoas que efetivamente querem que o Brasil saia daquele patamar que lá atrás nos envergonhava, de altíssimo índice de mortalidade infantil, de crianças fora da escola, de jovens fora da universidade, de falta de emprego, e todo esse cenário foi totalmente modificado a partir de 8 anos de um governo que fez inverteu prioridades e governou, criou governança democraticamente, inclusive permitiu que a própria elite desse Brasil ganhasse dinheiro como nunca ganhou. O agronegócio, durante os 8 anos do governo do presidente Lula, se expandiu como nunca. Os banqueiros ganharam dinheiro, os grandes empresários ganharam dinheiro. A diferença é que no governo do presidente Lula, os pobres também ascenderam. E nesse país, pobre não pode ascender. Pobre é para ser pobre, é para ser miserável. Está aí a miséria voltando de novo, batendo as portas do nosso povo, no nosso país. É só sair nas ruas. Aquilo que tinha sido praticamente eliminado
durante 8 anos, deputado Barbosinha, que foi a fome, e que se deve muito às ações de governo do ex-presidente Lula, porque assumiu o governo dizendo que uma das prioridades, aliás, a prioridade a número 1 do seu governo seria combater a fome, conseguiu fazer isso. O país novamente está aí com a miséria batendo as portas, com falta de emprego, com falta de moradia e principalmente com falta de comida por uma grande parcela da população. É lamentável isso, porque, na verdade, nós aqui no Brasil, infelizmente, parece que discutimos a política em baixo nível, quando deveríamos discutir a política em alto nível, permitir a ascensão e a vida com dignidade para todos os brasileiros é um dever de qualquer governo. Quando nós chegamos perto disso, nós agora passamos a retroceder, desconstruindo aquilo tudo que foi montado pelo Estado brasileiro nos governos recentes, né? Nesse sentido, no sentido da cidadania, no sentido da dignidade, desconstruir tudo isso para nós novamente voltarmos aos indicadores que sempre nos envergonharam, que nós estamos nos reencontrando com eles novamente, infelizmente, para todo o nosso país. Pois não, deputado Barbosinha. Deputado Amarildo, eu agradeço pela concessão do à parte e louvo Vossa Excelência pela defesa intransigente do partido que Vossa Excelência representa. Mas não posso concordar com essa grande confusão que se faz da liderança política do ex-presidente Lula e da questão criminal que o envolve. São dois aspectos absolutamente distintos. E, ao ouvir a manifestação de Vossa Excelência, a impressão que eu tenho é que nós estamos criando no Brasil uma excludente de criminalidade baseada na pesquisa pública ou popular. O cidadão que detém, nos índices de pesquisa, um índice de 40% ou maior, ele, então, vai ter uma excludente de criminalidade. São dois aspectos completamente distintos. Um é a condenação do ex-presidente Lula pelo juízo de primeiro grau e mantido no Tribunal Regional Federal e assistido pelas melhores bancas de advocacia do Brasil, e não lhe está sendo cerceado o direito. A lei da ficha limpa, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, revoga a lei. Revoga-se a lei e aí o sujeito ele pode disputar a eleição condenado ou sem condenação, e aí qualquer um que esteja com condenação disputa a eleição, inclusive de dentro da prisão. Eu penso que são questões completamente distintas. E também eu coloco em dúvida, não tem dúvida nenhuma que nós tivemos, durante o período do presidente Lula, avanços sociais, mas esses avanços foram frágeis. Porque se fossem conquistas consistentes, a situação do pobre continuaria, no mínimo, igual, e, na verdade, fragilizou, piorou, porque as reformas que foram feitas foram fictícias, não foram sólidas. O Brasil precisa de fazer a ascensão pela educação, mas essa ascensão ela tem que ser firme, ela não pode ficar ao sabor de governos. E cumpre lembrar que o presidente que está aqui, o presidente que está nesse momento, foi 2 vezes vice da presidente Dilma. Então é continuidade do governo, a escolha foi do Partido dos Trabalhadores. Deputado Barbosinha, nós já debatemos esse tema aqui, nós vamos debater novamente e eu vou reafirmar para Vossa Excelência, coisa que eu tive a oportunidade de falar na tribuna, particularmente, mas novamente vou reafirmar até em respeito ao bom debate. Vamos perguntar para o povo, para as pessoas, se as mudanças estruturais feitas no governo do ex-presidente Lula, se elas foram frágeis. Eu desafio Vossa Excelência a nós fazermos uma pesquisa para perguntar, principalmente para os pobres, para os mais humildes, se não existiu mudança de vida na condição deles. Se eles não tiveram melhor acesso a crédito, se eles não tiveram acesso à habitação, se os filhos não passaram a ter oportunidade de estudar numa universidade pública, se não melhorou o poder aquisitivo do salário mínimo. Durante os 12 anos do governo da Dilma e os 8 do presidente Lula, o salário mínimo sempre foi reajustado acima da inflação. Foi o maior programa de transferência de renda feita nesse país. As pessoas sentiram que eles começaram a viver melhor. O seu poder de compra era maior, tinha condição de comprar sua televisão, o seu micro-ondas, o seu freezer, geladeira, que coisa que nunca teve oportunidade de comprar sua casa. Deputado, o senhor não viu isso? Vamos sair na periferia comigo, vamos perguntar para as pessoas, falar que isso é ficção. Com todo o respeito, deputado Barbosinha, mas não é. Não, Vossa Excelência falou que é frágil. Ué, cadê a fragilidade? Se fosse frágil, não tinha feito diferença na vida dessas pessoas.
Porque o Estado brasileiro está sendo desmontado. E essa discussão de falar, porque o Temer era vice da Dilma, pelo amor de Deus, Vossa Excelência, como é um jurista, conhecedor das leis, principalmente do sistema eleitoral brasileiro, sabe que para você disputar a eleição nesse país, você precisa de vice. E sabe que as alianças são feitas exatamente por conta disso. Nós apresentamos uma chapa que o Michel Temer ele foi votado para ser vice, ele não foi votado para ser presidente. Presidente era Dilma, ele não foi votado para ser presidente, porque era uma aliança, naquele momento, pragmática, como todos os partidos fazem, inclusive de Vossa Excelência. Nós queríamos ganhar a eleição porque sabíamos que tinha o melhor projeto para o nosso país, tanto que ao implementá-lo, ele transformou para melhor a vida dos brasileiros. Aí Vossa Excelência vem falar, que é continuidade de governo. Nós fomos para o palanque, junto com ele, defendendo um programa que foi implementado pelo ex-presidente Lula e pela presidenta Dilma. Ele desfez tudo. Então, na verdade, ele não tinha compromisso com esse projeto, mas era aliança. É o sistema eleitoral brasileiro, nós cansamos de discutir aqui, que política séria nesse país tem que levar em consideração, principalmente, a reforma do sistema eleitoral brasileiro. No meu primeiro mandato de deputado, a primeira audiência pública que eu fiz nessa casa, deputado João Grandão, foi uma audiência pública para discutir reforma política, porque esse sistema eleitoral brasileiro é indecente, nós sabemos disso, mas é o que nos resta. Então, porque ele é indecente e não é reformado por um Congresso conservador, nós vamos sair da cena e não vamos disputar a eleição. Não, nós queremos disputar a eleição, porque nós queremos continuar a defender combate à desigualdade principalmente com as minorias. Nós precisamos, a sociedade brasileira precisa de quem os defenda, principalmente os mais humildes. E quer queira ou quer não, a sociedade identifica cada dia mais que quem faz isso é o PT, que fez isso ao longo da sua história, porque essa é a razão da sua origem. Esse partido nasceu para isso, foi forjado nessa luta e continua comprometido com essa luta. E nós continuamos a fazer isso, deputado João Grandão. Portanto, já vou dar uma parte para Vossa Excelência. Esse crescimento do presidente Lula, a aceitação e a possibilidade concreta de nós novamente ganharmos o governo federal, se deve à percepção do povo, que à medida que o tempo passa, percebe que foi um golpe para tirar um governo que cuidava do povo, percebe que o presidente Lula está preso, trancafiado, num processo sem provas, com julgamento parcial, e Vossa Excelência sabe disso, e percebe que o alento que tem hoje para poder minimamente voltar a ter dignidade é eleger o Partido dos Trabalhadores novamente para comandar essa nação. Pois não, deputado João Grandão. Deputado Amarildo, obrigado pela parte. Eu quero, primeiro, respeitando, evidentemente, a posição de cada um nessa casa, mas eu quero falar pelo menos daquilo que eu minimamente tenho domínio, né? É a questão orçamentária, por exemplo. Se você for analisar a forma, a condução do orçamento, os cortes que foram feitos em relação ao orçamento são cortes que foram feitos em programas consolidados. É um desmonte. Eu posso falar, por exemplo, aqui de um programa que eu nunca canso de dizer. Em 2003, eu fui o relator da lei, coloquei o artigo que regularizou o programa de aquisição de alimento. Deputado Amarildo, sabe quantos mil Mato Grosso do Sul recebeu o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que é um programa sólido, que consolida, que transfere renda para o trabalhador rural através da venda dos produtos da agricultura familiar? R$735 mil. Vou repetir, R$735 mil por 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Sabe quanto foi na época do governo da presidenta Dilma, que foi executado no Mato Grosso do Sul? R$7 milhões. Já chegamos a executar R$12 milhões. Sabe qual foi o corte que foi feito? 1000 vezes mais. Qual foi o primeiro corte? Qual foi o primeiro corte que foi feito? Um baque para a agricultura familiar? Extinguiram, no outro dia de governo, extinguiram o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E aí diz que não tem política consolidada? Qual foi o primeiro ato do governo, quando assumiu? Extinguiu a CEPIR, que Vossa Excelência tem um trabalho prestado nesse campo com muita tranquilidade, que eu posso dizer isso. Nós temos trabalho prestado na área da questão racial. Todos nós. Extinguiram o quê? A CEPIR, que tinha status do quê? De ministério. Extinguiram a secretaria, que tinha status de Ministério de Política Pública para as Mulheres. E aí dizer que os programas não eram sólidos. Né? Quem alterou, e o deputado Endel vai saber do que eu estou falando, quem alterou a lei dos fundos constitucionais,
foi alterada, porque antes só podia aplicar nos grandes negócios, agora 51% dos recursos dos fundos condicionais tem que ser aplicado na pequena e média empresa, inclusive deu destinação para o recurso que era só rural, também para o pequeno empresário urbano, sim, através dos fundos condicionais, foi o governo Lula. Sim. Quem instituiu, de fato, a possibilidade do agricultor vender para a agricultura familiar através do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, foi no nosso governo. Cadê o PA? Pergunta para os assentados da reforma agrária aí, se eles estão felizes de ter cortado o recurso do PA, que poderia ser, inclusive, chamado PA doação, né? Doação simultânea. Comprava do agricultor, né? E entregava no CRAS, entregava no hospital universitário, entregava nas escolas. Acabou, Amarildo. E aí dizer que não eram políticas sólidas, não eram políticas... Sim, políticas sólidas, não, políticas consolidadas. E termino aqui a minha fala dizendo, nessa semana, no dia 24, o maior golpe saiu. Alteraram a Lei Orgânica da Assistência Social. Sim. Alteraram a Lei Orgânica da Assistência Social. Vossa Excelência, inclusive, abordou aqui. Abordamos esse tema aqui. Sim. E isso não é desmonte? Total. Remeter a distribuição de remédio agora a bel prazer? Aí não é desmonte. Mas por isso que nós estamos aqui dizendo, resistindo. Sem sombra de dúvida, nós temos certeza absoluta de que durante os 13 anos de governo, 12, 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, nós avançamos. E durante 1 ano e meio, a regressão foi maior do que a gente imaginava. Aliás, maior do que aqueles que foram para a rua de camisa amarela. Muito bater panela? Muito maior do que eles imaginavam. Essa é a nossa posição e sempre será. Com certeza. Obrigado, deputado João Grandão. Senhor presidente, eu vou caminhando para o final do meu pronunciamento, mas não tem como reafirmar essas questões e também ressaltar que, ao contrário do que falou o nosso nobre deputado Barbosinha, essas mudanças, elas de frágeis não têm nada. Exatamente por elas terem sido tão substanciais, tão fortes, tão concretas, de terem feito uma diferença tão grande na vida dos brasileiros, deputado João Grandão, é que o atual governo começou a revogar tudo. Naquele conluio feito com o Congresso, que na época cassou a deputada, a ex-presidenta Dilma, obviamente que aquele conluio continuou. Porque, convenhamos, a Dilma não governou no segundo mandato. A partir do momento que o Aécio perdeu a eleição e falou que não aprovaria mais nada no Congresso, e o Cunha ganhou a eleição na Câmara e não aprovou absolutamente nada mesmo, ela não governou. E aquele conluio feito no Congresso continuou. E é o que manda nesse governo repartido e frágil, inclusive do qual o PSDB não quer assumir a paternidade que tem. Então, o desmonte é contra os trabalhadores, o desmonte é contra os humildes, principalmente, porque essas políticas eram políticas concretas que faziam a diferença na vida dessas pessoas. O desmonte do Estado de proteção social, deputado João Grandão, do Estado responsável, porque eu cansei de ver gente aqui, inclusive, vir reclamar porque uma mãe de família recebe 180, 200 reais por filho, para manter o filho na escola por causa de Bolsa Família, dizendo que isso era um desperdício do dinheiro público, para manter vagabundo, mas não vi ninguém vir aqui dizer do financiamento, principalmente para o agronegócio que o governo, principalmente o presidente Lula, fez, como nenhum outro governo fez nesse país, com juros subsidiados do Banco do Brasil, com perdão da dívida, com renegociação, tudo isso com dinheiro público. Com certeza. Modernizou, tudo isso com dinheiro público. Ah, não, isso aí não tem problema. Quando é para o abastado, para o rico, aí pode. Não tem problema. Quando é para uma mãe que ela tem que manter o filho vacinado todos os anos dentro de uma escola, para ela poder ter 180 reais para um filho, para que a gente possa minimamente tentar mudar o destino dessa criança, ao invés de vê-lo como um bandido lá na frente, tentar dar a ela escola e um pouco de dignidade, para a gente construir uma sociedade mais justa, aí não pode. Como que nós queremos construir uma nação de primeiro mundo dessa maneira, com essa mentalidade tacanha, egoísta, arcaica, de uma parcela significativa, infelizmente, do povo, principalmente daqueles que mandam nos meios de comunicação e na política do nosso país? Como que a gente vai fazer isso? Que com sacrifício danado, durante tantos anos, nós conseguimos avançar 10 passos no cenário, e aí, de repente, a gente retrocede 20,
20, por conta exatamente disso. Pode até quebrar o país, mas nós não podemos deixar perseverar no governo uma mentalidade diferente, uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de sociedade, que seja mais fraterna, que seja mais humana, que seja solidária, porque nós temos que fazer vigorar no Brasil a mentalidade da sociedade egoísta, daquela de um país que escravizou negros, por exemplo, por mais de 300 anos, e que isso ainda faz parte dos rescaldos culturais que nós temos, que explica muito, inclusive dessa possibilidade que tem a grande mídia de ficar manipulando a cabeça das pessoas, quando vem dizer para nós todos os dias, como uma grande rede de televisão, que chega dentro da nossa casa para dizer para nós em quem que nós temos que votar, o que nós temos que comer, o que nós temos que pensar. Nós temos que dar um grito de liberdade, nós temos que exercer a cidadania. E para terminar, senhor presidente, eu confesso aqui de público que é uma coisa que eu faço. Eu discuto eleição, eu vou pedir voto, eu vou conversar com as pessoas, mas não perco a oportunidade de, nesses momentos, eu também fazer uma reflexão das pessoas, principalmente quanto ao seu papel, o seu papel cidadão, de saber votar, o seu papel cidadão, de saber escolher os seus candidatos, da sua responsabilidade de, antes de votar, analisar a história, o compromisso, o que defende cada um dos candidatos. Porque se a gente continuar votando de qualquer jeito, não adianta você querer depois ter o retorno de política de qualidade se você faz um voto sem qualidade. Então, para terminar, senhor presidente, que eu sei que meu tempo já está esgotado, para terminar, eu quero mais uma vez fazer esse registro, deixar claro aqui na tribuna, esse registro que eu acho importante e oportuno que se faça nesse momento. Né? Quando os indignados de plantão, que não sabem por que o PT volta forte novamente a disputar o governo federal, com todas as chances de ganhar as eleições novamente, fica aqui um pouco dessa explicação. Que no fundo tem muita gente que faz essa pergunta, mas sabe, é porque nós fizemos diferença para melhor na vida dos brasileiros. Com todos os equívocos, o PT cometeu erros também, isso é natural. Onde tem gente, tem possibilidade de ter acerto e de ter erro, obviamente. Mas, de longe, nós fizemos muito mais bem para o nosso país do que mal. E é por isso que o ex-presidente Lula tem essa força toda e, graças a Deus, nós voltamos forte para as eleições para poder defender aquilo que nós sempre defendemos. Um país mais digno, mais humano, mais justo para todos os brasileiros. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.